Lugar a Ti, Senhor, que essa palavra encontre guarida em nossos corações, ó Pai. E na semana que se inicia no dia de hoje, Pai, nós possamos colocar em prática dia após dia, Senhor. Fala de uma maneira toda especial com cada um, Senhor. Que nós possamos sentir o toque através da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. E além de cumprimentar os irmãos, também os nossos irmãos que nos acompanham pela rede social. E hoje, em especial, nosso irmão Laudelino está nos acompanhando. Fizemos uma visita para ele hoje, estivemos orando com ele. E Deus é maravilhoso. Deus tem uma grande obra na vida desse homem. Aleluia. Irmãos, interessante como é que Deus faz as coisas. Antes de eu ler a Bíblia, vou começar. Como é que Deus faz as coisas? Sexta-feira, antes de dormir, que por sinal fomos dormir já no sábado, né? E peguei a minha bendita escova para escovar os dentes e comecei a escovar os dentes, olhei no espelho, a mente deu uma mudada, assim, sabe um filme que passa assim na mente? E deitei, perdi o sono, falei para minha esposa, falei o seguinte, olha, me veio uma mensagem agora sobre Ezequiel 37. Olha que coisa, como é que Deus faz as coisas? E ela disse o seguinte, faz um favor, o quê? Termina a mensagem. Falei, por quê? Você vai pregar no domingo. Falei, vou nada. Eu não estou nem escalado, não vejo o pastor Júnior, nem o pastor Bileca, já tem umas 2 semanas que eu estava em São João Batista, né? Então, se eles não me verem, não tem como eu estar escalado. Mas nós continuamos conversando sobre a mensagem. E ela disse o seguinte, não se prepara, porque a mensagem é para a igreja no domingo. Aleluia. Amém. Então lá pelas 1 da manhã, acho que finalmente deu tempo de terminar, de conversar. E ontem à noite o pastor Júnior me chamou e disse o seguinte, amor, você tem razão, né? Deus fala conosco, irmãos. E fala. O problema é que nós não escutamos. A minha netinha de 5 anos perguntou para a minha filha o seguinte, mãe, quando eu oro eu falo com Deus. E como é que eu escuto Deus? As crianças querem saber. Então Deus fala conosco. E aí às vezes a gente vai para o princípio bíblico, o que aconteceu lá com Elias. O vento, terremoto, fogo, uma brisa. Deus nos fala de tantas formas, irmãos. E o autor aos Hebreus diz o seguinte, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho Jesus, a quem nos constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus nos fala através de sonhos. Deus nos fala através da sua palavra. Deus nos fala através até de um animal. Fala. Deus falou com o meu genro através de um mendigo. Mas quem era esse mendigo? Ele não faz a mínima ideia quem é. Mas na angústia, no desespero dele, aquele mendigo parou e disse tudo aquilo que estava no coração dele. Disse para ele o seguinte, calma, sossega, espera em Deus. Como é que pode, irmãos, um mendigo consolar um empresário? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não está mudo, ele não está morto, ele não está cego. Ele vive e vive para todo sempre. Aleluia. Mas o que acontece conosco, irmãos? O que acontece é que nós, vou pegar o meu exemplo, o seguinte, nós somos míopes, eu tiro o óculos aqui, eu não enxergo ninguém. Eu só enxergo o vulto. Não consigo identificar, não consigo enxergar ninguém. Mas coloco o óculos, consigo identificar alguém. O que acontece conosco? Nós tiramos nosso óculos da fé e não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. E o que nós enxergamos? Vulto. E quando nós enxergamos vulto, nós ficamos com medo. E quando nós ficamos com medo, nós dizemos o seguinte, acabou tudo. Não há mais esperança. Ezequiel capítulo 37, que é o que o Senhor colocou no meu coração, é a seguinte mensagem, acabou-se a esperança. Não tem mais esperança. Eu vou começar de trás para frente, vamos lá no capítulo 7, versículo 11, a parte B. Diz o seguinte, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
Pastor, começando com uma notícia, uma mensagem assim, triste, angustiada, sim, irmãos. Infelizmente, tá? Muitos estão vivendo nessa situação. Olha, não tem mais esperança. Olha para o casamento, não tem mais esperança. Olha para a família, não tem mais esperança. Olha para os negócios, não tem mais esperança. Olha para tudo, não vê mais esperança. E ainda diz o seguinte, olha, os nossos ossos secaram. E aí a gente volta para o primeiro versículo de Ezequiel 37. Quando Ezequiel diz, e veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em um espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ainda não fala secos, só ossos. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na colocação como Ezequiel escreveu. E o Senhor me levou. Se Deus transportou Ezequiel até um vale, é porque antes Ezequiel estava em um monte. E monte nós sabemos que é lugar da bênção. Monte nós sabemos que é lugar de prosperidade. Monte nós sabemos que é lugar de vitória. Monte é lugar de conquista. Tanto é que o monte de Sião é a casa do Senhor. O Monte Hermão, onde sai vida. Monte Carmelo. Nós ouvimos falar de monte, quando se fala em monte, é lugar de bênçãos. Sabe, irmão, o seguinte, é tão gostoso quando tudo vai bem. É tão gostoso, que maravilha. Meus negócios estão indo com uma maravilha. A minha família está indo de vento em popa. Meus negócios estão prosperando. Eu estou sossegado. Como está calma a minha alma. Olha, irmãos, nós temos um grave problema. Quando nós estamos sossegados demais, nós esquecemos de Deus. Esse é um grave problema que nós enfrentamos. Nós esquecemos de Deus. E muitas vezes, como Nabucodonosor, nós dizemos o seguinte, a minha mão fez isso. Eu sou inteligente. Eu posso. Eu sou capacitado. Eu fui treinado. Eu passei por isso. Eu fui preparado. Eu sou o cara. Então, eu estou no monte. E tem dois textos muito interessantes, tá? O Salmo 18 e Abacuque 3. Que diz a mesma frase. O Senhor faz os meus pés como das servas no lugar alto. O Senhor faz os meus pés como da corça nos lugares altos. A corça, ela pula, ela salta nos lugares altos. Ela não salta embaixo, ela está sempre por cima. É Deus, irmãos, que nos coloca por cima. É Deus que nos mantém por cima. É Deus que nos sustenta por cima. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos renova. É Ele que nos dá força. É Ele que faz tudo. E é Ele que nos faz assentar nos lugares altos. Aleluia. Mas há momentos em que Deus quer tratar conosco, ou tratar com a nação, ou tratar com alguma situação. E muitos acham, irmãos, que porque aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, estão livres de tribulação, estão livres de problemas, estão livres de angústia, estão livres de sofrimentos. Mas Jesus foi bem enfático em João 16, 33. No mundo tereis aflições. Ser crente é passar por luta. Mas tem um corinho antigo que nós cantávamos na IBD. A luta vem e passa, não desanimes não. Quem tem a Jesus Cristo já tem a salvação. Aleluia. Quando nós estamos no monte, estamos como a corça, saltitando, pulando, desfrutando das bênçãos. Mas há momentos em que nós descemos para o vale. E esse vale não é um vale qualquer. Porque vale, irmãos, é lugar de lutas. Vale é lugar de batalha, vale é lugar de sofrimento, vale é lugar de angústia. Vale é lugar de nós revermos os nossos valores. E a Bíblia nos diz ainda no texto, e me fez andar ao redor daqueles ossos, e eis que eles eram muito numerosos sobre a face, eis que eles eram numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E uma outra tradução diz o seguinte, eles estavam extremamente ressecados. Vale de ossos, e não eram ossos qualquer, ossos secos, e não eram apenas secos, eram ressecados. Aqui em Guaratuba, acredito que os irmãos não sabem o que é algo ressecado, porque aqui é bastante úmido, né? Mas na nossa região lá no centro-oeste, ressecado, se você deixar uma calça jeans secando, um pouco tempo no sol, a hora que você tira, deixa ela assim, ela fica ressecada, ela fica em pé.
ela resseca. Uma madeira, se ficar muito tempo não preparada no sol, tanto é que eu fui tentar consertar um armário, a hora que bateu o prego, ela quebrou inteirinha como se fosse vidro, porque estava ressecada. Um osso ressecado não serve para nada, é um osso destruído. E essa é a situação que Ezequiel olha para esse vale e diz o seguinte: que esperança tem? E até comentei com a minha esposa, falei o seguinte: olha, sabe que me vem aquela música do Gerson Rufino? Que esperança tem um homem que cresceu atrofiado? Que esperança tem? Que esperança tem? Você olhar para um monte de ossos, que esperança tem para esses ossos? E eu disse para ela o seguinte, por isso que nós ficamos até 1 hora conversando. Me faz voltar uma música do Ministério Pacentar, muito antiga, que diz: os sonhos que foram embora, os planos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Irmãos, quantos estão celebrando a morte dos sonhos? Quantos estão celebrando a morte dos planos? Cadê os sonhos que Deus deu para você? Cadê os projetos que Deus deu para você? Eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho na história e olhassem a história de José. Deus deu 2 sonhos para José. Deus disse, primeiro, que os irmãos iriam se curvar a ele. Deus deu o segundo sonho e disse o seguinte, que as estrelas e o sol e a lua iriam se curvar a ele. E quando acha que o sonho vai se realizar, ele é vendido como escravo. É vale de ossos. Nós somos lançados nesse vale de ossos. E quando somos lançados no vale de ossos, nós dizemos, acabou-se a esperança. Nós não temos mais esperança. E agora, contemporaneizando isso para a nossa família, a minha família acabou, meu esposo foi embora, minha esposa foi embora, meus filhos foram embora, emprego, eu perdi meu emprego, estou endividado, saúde, eu estou doente, estou com Covid, estou com câncer, estou com tumor, estou com tanta coisa. Acabou-se o sonho, acabou-se a esperança, acabou-se o projeto. Que esperança tem? O povo de Israel diz o seguinte, nós estamos sem esperança. Nós estamos como esses ossos, estamos ressecados. Aí eu disse para a Terra, falei o seguinte para minha esposa, falei, sabe, tem uma irmã que canta indo tão bonito na sede, baseado lá no livro de Jó 14, quando Jó diz o seguinte, a esperança para a árvore cortada, ainda que o tronco tombe na terra e até apodreça, mas as suas raízes permanecem nas profundezas, e ao cheiro das águas ela brota. É tão gostoso, irmãos, a gente ler isso, falar o seguinte, o tronco acabou, mas a raiz está lá no fundo, a raiz ainda vai sentir o cheiro da água. Mas a gente continua lendo o texto, Jó diz o seguinte, mas o homem, tombando na terra, acabou-se a esperança. Pastor, é um culto de alegria, o senhor está trazendo algo fúnebre? Não, eu quero mostrar para você que apesar de que quando tudo diz não, Deus diz sim. Quando tudo é impossível, Deus diz é possível. Quando você diz não dá, Deus diz dá. Aleluia. Oh glória. Pastor, eu perdi meu emprego, e daí? Deus cuida de você. Pastor, meu negócio faliu, e daí? Deus cuida de você. Pastor, eu tenho sonho de ser um grande empresário e agora estou endividado. E daí? Deus é poderoso para realizar sonhos. José tinha sonhos e o sonho dele foi parar como escravo, depois da prisão, e Deus tirou como escravo, Deus tirou de prisão e lhe colocou para ser governador, e os seus irmãos se curvaram diante dele, conforme o sonho que ele teve anteriormente. Aleluia. Mas a palavra, irmãos, de Ezequiel é para nos chamar a atenção, é para nos dar uma sacudida, sabe por quê? Porque nós costumamos desistir com facilidade. Como nós desistimos com facilidade? Nós recebemos a bênção do Senhor, comemoramos. É o que disse Jó, a gente recebe a bênção de Deus, não quer receber o mal também? A gente recebe as bênçãos de Deus, e quando vêm as lutas, os problemas, nós murmuramos.
Nós achamos que o Deus que nos manteve lá em cima não é poderoso para nos sustentar quando nós estivermos embaixo. Aleluia, Jesus. E como eu gosto sempre de ensinar sobre o Sermão do Monte, Jesus disse: olha os campos, olha os lírios dos campos, eles não trabalham, eles não tecem, e nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha as aves do céu, elas não trabalham, elas não guardam em celeiros, e o Pai, seu Pai celestial, não deixa que elas morram de fome. Será que você não tem muito mais valor do que o lírio que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, ou as aves dos céus? Será que você não tem muito mais importância e valor para Deus do que essas coisas que são passageiras? Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso, mas nós somos tímidos, nós somos covardes, nós somos inseguros de olhar para Deus e dizer o seguinte: Senhor, o Senhor tem solução. Se eu olhasse para o vale de ossos secos, dizer o seguinte: Senhor, não tem solução não, não tem solução. O que é que se pode fazer com um monte de ossos secos? Se fosse pela minha mãe, ela juntava tudo, colocava a fogo e dizia o seguinte: vou fazer adubo. Mas Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Aleluia. Será, meus irmãos, o seguinte, que o que Deus falou para a tua vida, para você, o que Ele prometeu não pode reviver? Se Deus não disse que vai restaurar o teu lar, Deus não vai restaurar o teu lar. Deus não disse que vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua família. Aleluia. Pastor, mas e aquelas pessoas, aqueles que nós amamos tanto e nós perdemos partida para a eternidade? Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender e tem que estar eternizado em nós, é de que quando nós nascemos, começamos a nossa jornada de volta para casa. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa morada, aqui nós somos apenas viajantes, a nossa morada é no céu. Aleluia. Pastor, mas a pessoa que eu amo faleceu de Covid, e agora o que eu faço? Se está com Jesus, dá glória a Deus, porque daqui a pouco a gente se encontra de novo. Aleluia. Os nossos líderes dizem o seguinte, que não podemos confraternizar, não podemos nos abraçar, mas quando eu fecho meus olhos aqui, eu tenho certeza que vou abraçá-los da glória. Aleluia. Por quê? Porque a minha esperança não está aqui, a minha esperança está lá. E essa tem que ser a nossa esperança, porque é o seguinte, irmãos, enquanto nós estivermos olhando apenas para cá, olhando para baixo, nós não vamos enxergar o que Deus tem para nós. Ah, pastor, mas o que Deus tem para mim? Está revelado aqui, 30 mil bênçãos registradas nesse livro. E por fim, a vida eterna. Está registrado para nós. Filho do homem, esses ossos podem reviver? O que Deus prometeu para você? Será que você consegue dar uma paradinha agora e ver as promessas de Deus para a sua vida? Quando nós estudamos Deuteronômio, diz o seguinte, que uma das promessas de Deus se caiu. Deus cumpriu tudo. Porventura Deus é homem para que minta? Porventura falaria e não cumpriria? Deus prometeu. Mas está tão difícil, pastor. Como está difícil? Está difícil, sabe por quê? Porque você só está olhando a situação dos ossos, mas você não está olhando aquele que pode transformar os ossos. Aleluia. Oh, glória a Deus. E o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós, pulei um pedaço, eis que os farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei pele, porém em vós Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Irmãos, Ezequiel ainda estava vendo um monte de ossos espalhados. E Deus diz o seguinte: Ezequiel, profetiza. Olha para a tua empresa, meu irmão, você que é empresário. Pastor, eu estou endividado, eu estou quebrado. Foi Deus que te deu a empresa? Foi. Profetiza. Profetiza. Profetiza.
Pastor, a minha família, profetiza. Mas Deus não falou nada sobre a minha família, não precisa, já está escrito aqui. É promessa de Deus. Profetiza sobre a tua família. Pastor, meu casamento está destruído, o que eu faço? Profetiza. E Deus dá pergunta para Ezequiel: eu posso fazer, Ezequiel? Senhor, tu sabes, então profetiza, Ezequiel. Comece a profetizar e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida. Comece a profetizar. E aí temos um pequeno problema. É que quando nós começamos a profetizar, a Bíblia está bem clara. Então, profetizei como se me deu ordem. Meus irmãos, são duas coisas que Deus nos dá. Primeiro é a ordem para profetizar e profetizar a sua palavra. E segundo, nós precisamos crer na profecia que foi proferida. Porque de nada adianta nós profetizarmos e nós não acreditarmos. Jesus condenou o povo por causa da sua incredulidade. Deus prometeu? Deus te mandou profetizar? Mandou, então creia. Mas eu tenho medo. Se você tem medo, então você não conhece a Deus. 1 João 4,18 diz o seguinte: que aquele que tem medo não é perfeito em amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Deus tira todo o medo do teu coração e da tua vida. Pastor, mas a situação está complicada. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Ah, não dá não. Enquanto você estiver com medo, as bênçãos não virão sobre a tua vida. Mas como que eu lanço fora o medo? O autor aos Hebreus responde olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Olha para Jesus: Senhor, eu não posso. Pedro mesmo: Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Diz: venha. Aleluia. Pastor, Deus, meus sonhos, venha. Mas as tempestades, venha. Eu vou me afundar. Espera aí, se você vai se afundar, então não vai que você vai se afundar. Mas Jesus te chama. E ele chamou Pedro. E Pedro foi, enquanto ele olhou para Jesus. A fé, irmãos, não olha as circunstâncias. A fé crê nas promessas de Deus. E essa promessa é sobre as nossas vidas. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, e praga alguma chegará à tua tenda. É promessa de Deus. Mas eu tenho tanto medo de ficar doente. Então você vai ficar doente e você vai morrer. E o que eu faço? Creia em Deus. Creia em Deus. Use a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra nos diz que Ezequiel, dá até medo, irmãos, de imaginar a situação. Você se posicionar no meio de um monte de ossos ressecados. Tem uns irmãos ali que vieram do Ceará. No Ceará é normal ver aqueles ossos de animais ressecados, rachados, de tão seco que estão pelo sol. Ressecados, não é apenas seco, ressecados. É normal ver isso. E que esperança tem você andar no meio daquilo ali, e com cuidado para não quebrar, e com cuidado para não se machucar. E Deus diz para Ezequiel: profetiza. Sabe qual outro problema que acontece conosco, irmãos? Nós achamos que as coisas de Deus se resolvem assim, ó, num passe de mágica. Existe algo chamado tempo. Rose Nascimento tem um hino que a minha filha cantava bastante. É tempo, há tempo de Deus para suas promessas, há tempo de Deus para a cura. É no tempo de Deus. E Eclesiastes 3 diz: tem tempo para tudo. E Deus diz para Ezequiel: Ezequiel profetiza. Ezequiel diz o seguinte: vale de ossos secos. É até bonito, né? Vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus irmãos, o seguinte: nós temos algumas ilusões. Por quê?
Porque quando nós profetizamos, nós achamos que a coisa vai aparecer assim como no apagar e acender de luz. Mas a palavra diz que começou a haver um rebuliço. O que é rebuliço? Começou a haver barulho, começou a haver como se fosse um vento, um redemoinho, se movendo sobre aquele vale, e os ossos começaram a se levantar. Os ossos começaram a mudar de posição. Sabe o que significa, irmãos? Que quando você começar a profetizar sobre a sua casa, quando você começar a profetizar sobre os seus filhos, quando você começar a profetizar sobre os seus negócios, quando você começar a profetizar sobre o seu ministério, quando você começar a profetizar sobre a sua chamada, não espere que num passe de mágica as coisas mudam, mas pelo contrário, vai começar a haver barulho, vai começar a haver um rebuliço. Sabe por quê? Porque para que as coisas voltem para o lugar, é necessário que o que está no norte, e se o lugar dele for no sul, ele vai para o sul, e se é no oeste, ele vai para o oeste, se é para o leste, ele tem que estar no seu devido lugar. Aleluia. E nós queremos que as coisas se consertem do jeito que estão. Você já pensou se o braço direito está para cá, e eu quero que ele se conserte ali? Não vai, vai doer os ossos para que ele volte no lugar. Aleluia. Pastor, eu tenho que passar. Meus irmãos, o seguinte, para uma criança nascer, as irmãs que são mães sabem a dor que é para o nascimento de uma criança. Eu não conheço nenhuma que tenha dado à luz e nunca sentiu uma dor. Não conheço. Ah, pastor, mas a tua esposa fez cesárea na última? Sim, mesmo fazendo a cesárea dói, porque é cortado todas as camadas e depois é costurado. Sente dor da mesma forma. Para nascer dói. Para nascer dói e causa barulho. Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje? Esse barulho sobre a nação, esse barulho sobre a igreja, esse barulho sobre o povo, esse barulho sobre a nossa família, é Deus colocando as coisas de volta no lugar. E o que nós precisamos fazer? É crer naquilo que nós profetizamos. Nós profetizamos, ossos ouvir a palavra do Senhor. Então não interessa o que acontece, o que interessa é que a promessa de Deus começa a se cumprir na nossa vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Levanta a cabeça, eu não estou enxergando nada. Levante a cabeça, eu não estou enxergando nada. Levante a cabeça, não estou enxergando nada. A fé não diz que nós não precisamos enxergar, nós precisamos apenas crer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus cuida, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Aleluia. Jesus, em Mateus 28, ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Pastor, estou desempregado, Jesus está comigo. Estou passando por problemas, Jesus está comigo. Estou hospitalizado, Jesus está comigo. Estou de luto, Jesus está comigo. Ele está comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. É promessa. Mas e o vento? Eu não tenho que me preocupar com o vento. Quando Pedro se preocupou com o vento, ele afundou. E Jesus disse o seguinte: por que você teve medo? Por que você está com medo? Porque o vento está soprando. O vento está soprando para que as coisas voltem ao lugar. Aleluia. Não assuste. O vento está soprando sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que as coisas voltem no lugar. Aleluia. E sabe outra coisa interessante? É que depois que Ezequiel profetizou, os ossos se moveram. Deve ser uma visão assustadora. Criou-se nervos, criou-se carne, criou-se pele. Deve ser algo extremamente assustador ver tudo aquilo ali se criando. Mas Ezequiel diz uma outra coisa: não tinha vida. Sabe o que significa, irmãos, isso para nós? É hora de nós esperarmos e profetizar a coisa certa na hora certa. Entender qual é a palavra que tem que ser usada e o momento certo em que tem que ser usada. E Ezequiel diz o seguinte, versículo 8: e olhei e eis que vieram nervos, ele cresceu em carne, estendeu-se sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito,
Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aleluia. Glória a Deus. A bênção está na tua mão, mas eu não estou vendo ele andando ainda, não estou vendo ele se movendo. Aí eu volto para aquela música do ministério para sentar. Creia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Creia, porque um poder de um clamor pode ressuscitar. Aleluia. Creia. Creia. Andarabás. 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 Andarás. Andarabás. Andarás. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Eu perdi, o Senhor diz: eu restituirei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Alguns anos, quando nós somos enganados por uma pessoa e levamos um grande prejuízo, o Senhor disse: eu restituirei 7 vezes mais. Aleluia. No ano seguinte, as minhas 2 filhas, Kelly e Kenny, uma passou no vestibular para engenharia civil e a outra passou para economia. Para mim isso foi mais do que 100 vezes mais do prejuízo financeiro que havia levado. Financeiramente Deus abriu as portas dos céus e nos restituiu 100 vezes mais. Mas perdemos. Mas Deus disse que vai fazer. E é o que nós temos que fazer, nós temos que crer. E o que eu vou fazer? Eu vou clamar para o pastor, eu vou clamar para o vizinho, vou reclamar para quem? Eu vou reclamar para o governante? Não adianta. Mas clame a Deus. Clame a Deus. E Deus vai colocar a palavra de profecia nos seus lábios. E quando Ele colocar a palavra de profecia nos seus lábios, você vai olhar para toda a sua situação e você dirá: vento do norte, vento do sul, se levante sobre esta situação, e Deus vai dar vida, e vida com abundância. Aleluia. Meus irmãos, creiamos no poder de Deus, creiamos na obra que Deus tem para cada um de nós. Vamos tirar a palavra de murmuração, tirar a palavra de reclamação, vamos tirar a palavra de maldição, mas vamos abrir a nossa boca para abençoar. Aleluia. Eu tenho certeza que se nós como igreja abrirmos a boca e clamar: Senhor, entra com juízo contra a nossa nação, Deus se move. Aleluia. Deus se move. Pastor, mas o que está acontecendo com a nação? É Deus já respondendo a oração da igreja. Mas a gente está assustado. É Deus respondendo a oração da igreja. As irmãs que fazem limpeza de casa sabem como é que é. Quando tira as coisas do lugar, a sujeira aparece. É Deus agindo. E se é Deus agindo, o Senhor diz para nós, assim como disse para Josafá: fique em pé e olha o que Deus vai fazer. Aleluia. Colocamos-nos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Há esperança para você. Você não está ressecado. Você não está cortado. Há esperança para você. Eu tenho certeza que quando Deus me deu essa mensagem sexta-feira à noite, é porque Ele está dizendo para você: há esperança, não desista. Nem da família, nem do casamento, nem do emprego, nem da empresa e nem dos projetos. Não desista. E eu gostaria de fazer um convite
eu gostaria de orar por você. Aleluia. Gostaria de orar por você. Será que você gostaria de receber uma oração da igreja? Ah, pastor, o senhor vai orar? Nós como igreja iremos orar por você. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aqui temos uma junta de pastores que vai orar por você. Não estarei orando sozinho, mas estaremos orando por você. E você que está em casa também nos acompanhando, nós estaremos orando por você também. Deus tem poder para restituir 7 vezes mais. Aleluia. Quando perdemos a nossa caçula, Deus disse que nos restituiria. Eu tenho certeza que Deus não iria trazê-la de volta, ressuscitá-la. Mas Deus nos deu 2 netas que são cópias autenticadas da tia que está na glória. E o interessante é que uma tem 3, outra tem 5 anos. E as 2 amam a tia que está no céu e sempre conversam. O que será que a tia Késia está fazendo com Jesus lá agora? Que alegria nós a gente poder chegar no céu e poder abraçar a tia Késia. Sabe o que é isso, irmãos? É restituição. Que foram embora, Andarabás, andarás. que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Temos algum pedido de oração? Joel Teodorico pede oração por tua família. Viviane Nátio pede oração por Roberto Moura pela cura da enfermidade. Jani Rodrigues pede oração pela libertação dos seus filhos. Ana Brasilino por seu genro Luciano Alves que está com câncer. Isabel Roma por seu filho Reginaldo que está no UTI com Covid. Marcos César por seu pai Luiz. Felicíssimos que se encontra na UTI. Aleluia. Oh, Darabás. Que era festa, oh, glória a Deus, aleluia. Chegou o momento de nós cantarmos o hino da vitória. Meu Deus, meu Pai, em tua presença, Pai, no nome de Jesus. Não é o que Deus planejou. Apresentamos, Senhor, o teu povo, Pai. Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, feito, Pai. A necessidade, Senhor, da restituição da saúde. A necessidade, Pai, da restituição da vida. A necessidade, Senhor, da restituição, ó Pai, do ânimo. A restituição, Senhor, da família, do casamento, do emprego, dos negócios, do relacionamento saudável, Pai. Senhor, estenda, Senhor, as tuas mãos, Senhor, sobre o teu povo, Pai. E que a tua palavra, Senhor, traga vida, Senhor, e traga vida com abundância, Pai. Traga, Senhor, uma transformação, Pai. Que essa lâmpada, Senhor, que foi acesa nesta noite, Pai, ela permaneça acesa, Pai, para a glória do teu santo nome. E este povo, Senhor, possa, Senhor, glorificar e adorar o teu santo nome, porque o Senhor tem ouvido as suas orações. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glórias a Deus, aleluia. Volte para o seu lugar, abençoado, crendo que o Senhor restituiu nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus abençoe o pastor Elias, Deus abençoe grandemente. Queremos também agradecer os nossos irmãos, amigos, internautas,
Você foi abençoado pelo Senhor nesta noite. O Senhor fortaleceu a sua fé através da ministração da palavra. Tudo que foi falado aqui, você foi fortalecido na presença do Senhor. Que você tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu ministério, sobre o seu emprego. Que o Senhor venha te abençoar cada dia mais. Nós agradecemos a sua participação em nome do Senhor Jesus.